Boa noite, internautas da TV Diário do Sertão, a pioneira em TV online. Mais uma vez o seu interview está aqui no ar, com mais um entrevistado, com mais um profissional que vamos conhecer o seu lado pessoal. E hoje eu estou aqui com um psicólogo, ele que é piauiense, também já passou por João Pessoa, vários anos, e veio parar em Cajazeiras, e eu quero conhecer, e eu sei que você também quer conhecer esse lado pessoal desse profissional psicólogo chamado Francisco Washington Evaristo Soares. Washington Soares, boa noite, é um prazer estar aqui na TV, a sua presença só engrandece. Você que já veio, né, já veio a casa, participou do interview, só que era de debate, e o assunto era sobre mudança de sexo. Pronto, deu sua opinião como profissional psicólogo. Agora o profissional psicólogo vai falar de sua vida, de sua história, sua trajetória. Vamos conhecer esse outro lado, né? Boa noite. Ok, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês. Agradeço demais ao convite, tá certo? Estou à disposição sempre que vocês precisarem. E como eu já falei, né? É sempre muito gratificante cooperar através da psicologia com temas. Hoje aqui está uma pessoa, mas também encarnado como um profissional da psicologia, da qual eu sou muito amante. Também vamos fazer pergunta nessa área. Ah, legal. Muito bom. Mas sua história é o tema. Você quem apresenta, você é o verdadeiro apresentador desse programa. Então, como começou lá em outro estado, que é o Piauí, se era diferente, se o clima é tão mais quente, como era lá no Piauí, como começou? Eu sou do Piauí, tá? Meus pais ainda moram lá e saí cedo para estudar em Teresina, capital. Depois, na época, não tinha psicologia na universidade pública, só havia na universidade particular. E eu tinha uma prima que estudava em João Pessoa, e essa prima disse: a faculdade aqui de psicologia na universidade é muito boa. Então, resolvi prestar concurso lá através do vestibular, passei. Por isso que saiu do Piauí. Foi Mas para... eu quero saber mais sobre como era o Piauí, porque assim, não recebemos, né, com frequência. Então, queremos saber como era essa vida dos seus pais lá no Piauí. Se era realmente em Teresina, você morava ou não, em outra cidade? Na verdade, eu nasci numa cidade chamada Aroazes, tá? E logo muito cedo eu fui para Teresina, porque o estudo era muito melhor, tá? Meus pais são comerciantes, Eles ficaram nessa cidade farmacêuticos. pequena? Sim, ainda moram hoje lá. Como é o nome da cidade? Aroazes, Piauí. Aroazes, Piauí. Isso. Então, o que acontece? Eu trabalhava em João Pessoa, mas depois de ter vindo do Piauí. Meus pais existem Sua por lá até família tá toda lá hoje. ainda? Sim, meus pais sim. Meus pais sim. Estão por lá, são comerciantes ainda, trabalham, têm farmácia e vivem por lá. E eu fui, como eu já disse, para João Pessoa. E o Piauí é quente pra caramba, né? Muito parecido aqui com Cajazeiras. Na verdade, a comida é muito próxima aqui, a cultura são, né? Inclusive, lá um empresário mais famoso que tem é o João Claudino, né? Que fica da região aqui, né? Então, assim, é um estado bom, é um estado agradável. Agora, né, tem as suas limitações. Como temos também. É verdade, Aí, é verdade. teve alguma mudança ao chegar em João Pessoa? Sim, porque eu morava só e esse morar só era como estudante. Era sempre mais difícil, porque você não tinha pai, mãe, tinha que desenvolver só as coisas, estudar e tudo, e fazer tudo, mas isso me trouxe um crescimento pessoal muito grande mesmo. E esse crescimento foi aonde eu não, digamos assim, cresci tanto, eu sou tão agradecido à Paraíba que não quis mais voltar para o Piauí.
E escolheu a psicologia por quê? Na verdade, foi um teste de orientação vocacional. Foi? Foi, Que foi. bacana. Conta isso, que isso aí foi lá no Piauí Foi lá ainda, no foi? Piauí. Eu era estudante do terceiro ano no ensino médio e lá eles disseram, olha, a escola tem um serviço de orientação vocacional, mas é pago por fora. Você tem o profissional que você fazia uma parceria com a clínica. E aí nesse processo eu fui fazer esse trabalho, gostei demais, foi com uma psicóloga muito competente, o nome dela não me lembro, acho que era Margarete, doutora Margarete, e aí ela disse, olha, apontou algumas vertentes de campo profissional, e esse campo profissional, a psicologia foi a que mais me agradou. É tanto que eu fui para João Pessoa para fazer psicologia, porque não tinha psicologia lá em Teresina, só tinha na particular. Não temos muitas opções, quer dizer, não conheço aqui opções de fazer teste vocacional. Isso é tão importante. Qualquer profissional da psicologia pode fazer? A gente precisa de uma capacitação, tá certo? Poder fazer pode, mas o ideal é fazer uma capacitação. Eu fiz essa capacitação, desenvolvi um trabalho aqui com poucos alunos, mas um trabalho foi bem sucedido, tá? Numa escola particular aqui da cidade, com poucos alunos, gostei do resultado, gostei do envolvimento deles, tá? Parei de fazer porque é um trabalho demorado, oneroso, e aí as pessoas ainda não estão ainda não sabem verdadeiramente o valor que se tem. Acham muito oneroso para se ter como investimento. Isso é uma decisão importante que requer vai requerer tempo e a vida inteira, não é? Você perder tempo com uma coisa que não lhe satisfaz, não gosta de fazer? Segundo alguns dados, publicado pela psicologia, pelo Conselho Federal de Psicologia, se eu não me engano, parece que em torno de 36 a 42, eu não lembro ao certo, de pessoas que entram na faculdade mudam de curso depois. Por quê? Porque não sabem exatamente o que é, não sabe exatamente o que é que procura, não sabe exatamente qual é o seu perfil, qual é a sua, digamos assim, a sua verdadeira norte profissional. Aí termina mudando, porque não gosta e tudo. Às vezes faz, porque a ocasião, né, facilita, só tem aquele curso naquele local, ou porque os pais querem, É verdade. ou porque ganha mais dinheiro. É verdade. Inclusive, a gente tem um alto índice de professores insatisfeitos com a profissão de docência, como professor, porque fizeram um curso de magistério ou um curso de licenciatura para lecionar, mas era por conta que não tinha outro curso, ou porque era mais fácil, e aí não se sentiram bem. E aí se tornam profissionais insatisfeitos. Mas tem na medicina, tem na psicologia, com certeza tem no radialismo, ou seja, tem em todas as áreas. Né? E o que não impede de fazer o teste vocacional e de repente, não, seria minha vocação fazer isso, mas, porém, isso daqui, como você diz, onera melhor, né? Então, eu gosto de fazer isso, me identifico com isso, mas eu vou fazer o que dá mais remuneração e rendimentos. É verdade. Verdade. As escolhas fazem escolhas É erradas, verdade, né? é verdade, é verdade. E psicologia não é área de saúde, não é verdade? Rapaz, Deveria ser considerada, não é? Tem faculdade que é na área de saúde, tem faculdade que é na área de humanas. Eu, particularmente, acredito que a vertente, a base da psicologia é humanas. É humanas. Ainda é humana. É humanas. Apesar de caminhar muito junto da medicina. Não, sim, da saúde de uma forma geral. Mas, assim, a nossa essência é como homem. É como homem no sentido de ser humano. Né? Então, a humanas ainda é... A visão que o psicólogo tem é ainda mais da área de humanas, social, do que próprio da área de medicina, da área de saúde. O encaminhamento é mais ainda nessa área. Sim, eu não diria assim, eu não diria da área como você falou assim, da área de social, mas o ser humano é um ser social. A base é humanas, indivíduo, tá certo? E nessa condição de indivíduo vem o quê? Vem saúde, vem social, vem família. Então, eu vejo a saúde como
um agregar de campo, né? Washington, você acha que a psicologia deve ser colocada em campo da área de saúde ou em campo da área de humanas? Da área de humanas. Essa é a minha, E aí essa é a tem a minha visão. psicologia educacional, a psicologia Sim, da saúde, isso. várias áreas. Você ensina? Sub-áreas. Sim, sim. Eu sou professor de psicologia aplicada, né? Exatamente, psicologia aplicada à administração, psicologia aplicada à saúde, psicologia aplicada ao direito, então psicologia jurídica, tá certo? Psicossomatização, que é uma área mais no campo da saúde, né? A psicologia da educação. Inclusive, eu trabalho também com assessoria em psicologia educacional, trabalhando com educadores, com família e com alunos, né? Que bom que as escolas pudessem, né? É verdade. Pudessem ter esse trabalho, como É muito já bom. foi solicitado por alguns, né? É verdade, é E muito não bom. se É encontra. gratificante para a família, para o aluno, para a escola, todos saem ganhando porque tem um profissional que estudou para aquilo, que tem algo a acrescentar no desenvolvimento daquele indivíduo, daquela família e, diria até, daquela comunidade, sociedade. Crianças que hão dificuldade no aprendizado e aí desenvolvem, Josileide, descobre o problema, não é? vai desde o transtorno da aprendizagem até o processo educativo. Hoje a gente observa muitas famílias não sabendo o que fazer diante desse processo Seria educacional. bloqueio? Seria essa palavra? Não. Isso aí é o seguinte, esse avanço tecnológico, as modificações da sociedade, tá certo? Da sociedade em si. Também vem o caso de trabalho. Hoje a gente trabalha muito, os nossos filhos ficam muito distantes da gente. Então, tudo isso agrega para que a criança sinta mais necessidade desse acompanhamento, dessa orientação, desse apoio psicológico e psicoeducacional, né? E em João Pessoa você fez especialização, seguiu por um caminho de saúde da família. Então você já tinha um lado voltado mais a essa área de saúde? Quando eu terminei o curso de psicologia lá pela Universidade Federal da Paraíba, eu recebi um convite, ainda como estagiário, de trabalhar na Clínica São Pedro, com dependentes químicos, mais precisamente com dependentes de álcool. A partir dali eu comecei a verificar que havia uma necessidade da minha parte em me aprofundar no campo de família. E foi quando eu resolvi fazer a especialização nessa área. Mas também galguei por outros lados, procurando sempre entender um todo da psicologia, assim, nunca fiquei preso a um campo só. É tanto que hoje eu sou psicólogo hospitalar, né, do Hospital Regional aqui de Cajazeiras. Também atendo no consultório através da teoria breve, psicoterapia breve de base analítica, tá? Também atendo numa cidade, tá certo? Através no campo social, tá? Presto assessoria no campo da psicologia educacional. Há pouco tempo eu trabalhava também com avaliação para o trânsito, aqueles testezinhos psicológicos, todo mundo se pergunta, para que isso, para que isso? Tá? Então, assim, eu sou muito curioso, né? E aí, depois que eu cheguei por aqui, senti a necessidade também de enveredar pelo campo da psicologia jurídica. Então, João Pessoa é um polo muito bom de psicologia, de psicanálise. Então, lá onde eu me estruturei como profissional. Você ainda ficou por 12 anos em João Pessoa? Na verdade, ainda estou até hoje, né? Sempre eu estou indo lá, eu tenho clientes lá, aqueles clientes... Então, você faz atendimentos? Faço atendimentos lá, né? Faço atendimentos lá, ainda tenho uma clientela lá, ainda tenho um processo de sempre ida, de capacitação. E quem é psicólogo, na verdade, nunca pode deixar a psicoterapia. Então, eu sempre estou indo a João Pessoa também para fazer análise. Você é o... Eu sou o cliente. Com certeza. Tem que fazer reciclagem. Você tem que se libertar de algumas coisas. É verdade. Porque eu costumo dizer o seguinte. É o cuidado, cuidador, né? É verdade. A gente trabalha escutando muita coisa. Então a gente precisa abreagir também. Isso significa o quê? Isso significa que eu também preciso ser escutado. Você é ser humano.
sou ser humano. E aí é justamente que eu tenho esse cuidado com o meu inconsciente, com o meu psicológico, para eu estar sempre sendo escutado Como é que você também. faz para não absorver, assim, não fixar aqueles problemas? Rapaz, primeiro fazer psicoterapia. Tem que mesmo estar lavando mesmo. Tem que estar sempre abreagindo, tem que sempre estar sendo escutado, tem que estar sempre em análise. Isso aí é básico. Segundo, que A pessoa não consegue auto se tratar. Não é Freud verdade? tentou, mas não conseguiu. Não consegue porque nós temos defesas psicológicas. É tanto que um psicólogo não pode atender amigo, não pode atender parente nem vizinho. Por quê? Nós temos mecanismos de defesa que não deixam a gente falar. Bloqueio pré-consciente não deixa o que está no inconsciente vir à tona para o consciente. Ou seja, aquilo que era necessário a gente colocar para fora, era necessário a gente falar, a gente bloqueia. Acha, não, isso não é importante. Não, eu não vou mais não, não preciso. Não, então a gente vai bloqueando. E quando a gente faz isso, não dá certo. Você tem que procurar um profissional para trabalhar isso. Não tem jeito. Então esse ato de falar, expor, ele é curativo. Sim, sim, sim. Agora tem que ser com um profissional, tá certo? Especialista. Para quê? Porque Seria a boa orientação. Exatamente, porque aí você vai e fala uma coisa e do outro lado você recebe aquilo que não A deveria. coisa errada. Aí termina muitas vezes até prejudicando, chegando até em casos, como a gente já viu várias vezes, de suicídio. Então, como é importante a escolha de um bom profissional. Sem dúvida. Sem Ele dúvida. é responsável por orientar e, consequentemente, as ações dessas pessoas. Eu diria de base a escuta orientada, a escuta baseada em teoria, a escuta baseada não no que eu acho, mas no que a minha teoria me diz que esse tipo de discurso, tá certo, leva. Então, não é o que eu acho, Você é o tem que que abdicar de suas próprias opiniões. Opiniões, é verdade. Eu tenho que ter por trás de mim e na frente também, tá certo? Uma teoria que me dê base para quê? Para que eu consiga tentar o máximo possível compreender o que aquele indivíduo está querendo me passar. E você sem teoria, você não compreende, você fica perdido. Então, por quê? Porque você vai pelo achismo. E o achismo não é científico, né? Certeza. E aí veio para Cajazeiras. Vim para Cajazeiras, através de concurso, né? Primeiro Trabalhando você em João passou Pessoa. para fazer o que aqui? Foi assim, eu já estava casado, né? Já tinha 2 filhos. Trouxe todo mundo, está todo mundo morando aqui. Exato. Minha esposa é professora da UFCG, do campus Qual daqui. o nome dela? Gerlane. Gerlane, da UFCG. Da UFCG, professora de enfermagem. Enfermagem. Isso. Aí eu passei no concurso do hospital, na Você veio para trabalhar no hospital regional. Foi. Há 5, 6 anos atrás, mais ou menos, foi o concurso da Isso. saúde. Aí eu passei também em Iguatu, em Icó e em São José, aqui da Lagoa Tapada, que é uma cidade. E hoje você está no regional, na São José da Lagoa Tapada. Isso. Prefeitura. Icó e Iguatu, eu pedi licença para poder, digamos assim, para poder estudar. Como né? dá tempo de se tratar ainda? O tempo fica restrito. Como você mesmo disse, né? As pessoas precisam trabalhar bastante hoje, né? O tempo É verdade. sobrecarregado. Embora que trabalhar é terapia. Trabalhar, ó, a vertente, não, os 3 pilares da felicidade estar na família, na profissão e nas relações amorosas. Então, qualquer um desse aqui, Que se abale. você fica, logicamente, com a felicidade E abalada. quando se abala mais de um, então, hein? Aí é que você fica mais abalado ainda, né? E aqui em Cajazeiras, agora vamos fazer aquele resumo, né? Aqui em Cajazeiras você ensina na São Francisco. Sim. Na parte de administração. Na verdade, na São Francisco é mais geral, é administração, pedagogia, tá certo? Saúde, tá certo? Só ainda não ensinei na parte de direito. E atualmente eu estou pegando mais disciplinas da pós-graduação, principalmente de psicopedagogia e de educação inclusiva. Pós-graduação você ensina pela
FIP, né? Faculdade Também, Integrada de também, Estudos. também, né? E pela Belchior também alguns É um curso cadeiras também de pós-curso, psicopedagogia. então, né, Isso, quem termina a graduação, isso. faz a pós-graduação e você é professor pela FIP, não é verdade? Fora essas atividades, psicólogo clínico no hospital regional, Lá é hospitalar. No hospital regional é hospitalar. Clínico é no consultório. certo? Então, psicólogo hospitalar, como é desenvolvido esse trabalho? O psicólogo hospitalar é também um pouco clínico, mas tem uma diferença. Qual é a diferença? É aquele trabalho que pode, toda vez que você atende, ali você finaliza. Você não deixa nada para depois. Ali se inicia e se termina o atendimento. Como é feito o atendimento? Há pacientes que estão internos, principalmente trabalhando com a sua ansiedade, familiares destes pacientes e com a escuta psicológica com os profissionais Então, deixa daquela eu ver algumas instituição. situações. Vai fazer uma cirurgia, Isso, ansioso, pós-cirurgia. pós-cirúrgico. Uhum, Então, sempre a preocupação da família. E sim, aí, o pós-morte também chega pós junto. Eita, demais, esse é o demais. mais complicado, né? Tem alguma situação assim que foi? Ah, Nossa. olha, no hospital dá para escrever um livro de muitos volumes, né? Mas o que eu queria relatar em relação a isso é, até hoje eu ainda não vi uma dor maior Do do que a que da da vida. mãe que perde um filho de Mãe, forma inesperada. Aquele filho que sai de casa sem ela se perfeito, preparar. sem ela se preparar, que sai perfeito e quando ela vai ao hospital, ela descobre que seu filho faleceu. É uma Que dor, você sente. você não tem como sentir, não tem como. Já teve vários casos nesses 5, 6 anos de hospital que uma mãe, ela conseguiu, digamos assim, abalar emocionalmente todo o hospital pela dor que ela estava sentindo. Isso vários casos, inclusive muitos deles com cobertura de vocês aqui da parte informativa. Os profissionais da área de saúde precisa, não é manter essa frieza, mas com o tempo ele vai se adaptando com aquelas situações e que se ele não fizer um bloqueio, uma barreira do emocional, ele não consegue exercer a profissão. Então, muitas vezes ele vai se transformando mesmo e as pessoas julgam como frieza. É, Mas se ele não fizer dessa forma, ele não consegue exercer. eu costumo dizer sempre para os profissionais nas capacitações que eu faço lá no hospital, que eles possam diferenciar bem a frieza da maturidade. Frieza a gente não tem que ter, porque somos seres humanos e a gente tem Que que ser sensível. ser sensível à Sempre. dor do outro. Mas a gente tem que ter maturidade para poder compreender até que ponto isso pode A me não abalar. se envolver. E a quando sair do trabalho, aquilo fica lá e não chegar em casa. É difícil, e não se envolver também é difícil, mas, por exemplo, desistir da profissão, ou não conseguir mais trabalhar, ou aquilo ser um trauma profundo, onde o indivíduo começa a ter, por exemplo, alguns transtornos de ansiedade. Então, tem que ficar atento em relação a isso. Isso é saúde do trabalhador. Não é? Exatamente, exatamente. Então ele tem que ficar atento para que tenha essa maturidade de ser educado, de ser sensível, de se envolver na medida que se pode se envolver, tá? E também ser coerente e ter a maturidade emocional suficiente para saber lidar com aquelas situações. Verdade. Você citou o site, inclusive, que fizemos muitas coberturas dessas mortes prematuras e né, que as mães. Então, noticioso, um site noticioso, lida diariamente com várias notícias, 90% delas não são boas. Eu imagino. Então, o profissional que está lá, desde o que está fazendo a cobertura até o que vem e conhece a história de fato e redige, então todo mundo está envolvido dentro de um contexto diário de notícias. Então, há necessidade de se ter coisas boas e para o próprio profissional de se ter o entretenimento. O entretenimento não só para quem está do outro lado lendo, para que a cabeça dele É verdade. veja outras coisas, como o próprio profissional. É Verdade. interessante se ter a parte dinâmica do entretenimento. Então, eu quero que você fale sobre isso, essa somatória, essa acumulação do trabalhador, que trabalha, o policial, que vê esses fatos. Josleide, eu costumo dizer o seguinte, que
todo ser humano, desde uma criança até um idoso, ele tem que ter lazer. E o que é lazer? É fazer aquilo que eu gosto, logicamente sem prejudicar os outros. Se eu gosto de, vamos lá, se eu gosto de um futebol, se eu gosto de viajar com a família, se eu gosto de uma praia, você tem que ter. Você tem que ter para que a gente não adoeça. Só o trabalho é apenas um pilar, mas precisamos de outros também. E aí a gente descarregar, a gente colocar para fora toda uma carga negativa da semana, por exemplo, é fundamental. Bater um papo, fazer coisa que gosta. Nem sempre o que você gosta é o que eu gosto. Então, lazer é diferente. Mas o que é lazer? É aquilo que eu faço, que eu gosto. Que lhe dá prazer. E que eu não tenho responsabilidade. Às vezes até o próprio trabalho, se lhe der prazer, ele é um lazer. Desde que você não tenha obrigação com ele. Porque é prazeroso trabalhar com... eu gosto e é prazeroso para mim trabalhar com psicologia. Mas se eu ficar trabalhando com psicologia o tempo todo, mesmo sendo prazeroso, não vai dar certo, porque eu tenho responsabilidade com a psicologia. Você tem que estar lá naquele Exatamente. Mas um lazer, por exemplo, como dar uma viajada, sair com um filho para tomar um sorvete, por exemplo, e tudo, a responsabilidade ali é uma responsabilidade prazerosa. Ali eu vou tirando. E todo ser humano ele precisa também daquela variada, não ficar naquele ponto até só. Até o lazer, se ele for programado todo dia, ele pode se tornar todo dia sobrecarga, também, não é? Todo dia também não vai dar certo. Então, seria o lazer, o sair da rotina, do que está lhe desgastando. Isso, uma vezinha por semana estaria ótimo, uma vezinha por semana, né? Inclusive isso é até bíblico, né? Descansar um dia, um lazer um dia. É bom. E saindo um pouco desse contexto, eu quero saber por que está estudando Direito. Desde 2011, então provavelmente esse ano já esteja concluindo. Termino Direito agora no mês de julho. Mês de junho terminam as aulas e o mês de julho é a colação de grau. O que eu quero saber mais ou menos é o seguinte, não só porque o Direito, mas eu quero mesmo saber se a psicologia tem como andar agregada com o Direito. Muito bem. Quando eu ainda era estudante de psicologia lá na Universidade Federal, eu tinha um amigo chamado Felipe. E a psicologia jurídica a gente tinha, assim, curiosidade. Por quê? Porque trabalhava com conduta, com comportamento humano, com perfil de personalidade criminosa. E aquilo dava uma curiosidade danada. Tudo bem, a vida não me levou para esse caminho, a vida me levou para outros caminhos. Quando eu cheguei aqui em Cajazeiras, eu comecei a trabalhar e tudo, mas eu sempre gostei de estudar. E eu estava com vontade de fazer um novo curso ou algo do tipo. Eu disse, não queria sair de Cajazeiras. Não necessariamente que fosse uma profissão, mas um aprendizado, um somatório. Um somatório. Eu queria algo novo dentro da psicologia, que fosse novo, que fosse diferente. Sua prioridade é a psicologia. Então, o Direito, ele vem a somar sua área. A somar. A psicologia. Não que você queira ser advogado. Não, eu posso... juiz. Não. Eu quero, assim, advogar usando a psicologia e prestar assessoria. Como seria um em advogado psicologia. bom, não era? Rapaz, tomara. Seria. Já o psicólogo, você tem que trabalhar com um psicólogo, com a psicologia daquele, principalmente nesses que são popular, júri popular, você tem convencimento. Tem o júri popular. Então, você tem um conhecimento da área da psicologia. Foi isso, rapaz, e tudo. Aí eu entrei na época de redes sociais, aí voltei a falar com o Felipe, amigo da época de faculdade, na época que a gente conversava muito e tal. E aí ele foi para o caminho da psicologia jurídica. Hoje ele é psicólogo jurídico. Ele disse, gosto e tal. Eu disse, rapaz, e aquele negócio todo. E aí ele meio que me incentivou e eu comecei, eu disse, rapaz, aqui em Cajazeiras, a cidade de Cajazeiras é polo para várias cidades. Aqui tem curso de Direito. Eu acho que eu vou fazer esse danado, né? E aí eu quero trabalhar com psicologia jurídica, logicamente fazendo uma assessoria em psicologia jurídica para advogados, para consultoria em psicologia jurídica e também advogar, né? Isso é algo novo?
Já tem alguns? No Nordeste é muito novo. No Nordeste? No Nordeste é muito novo, muito novo. Aqui é que é raro. Aqui é raro. Aqui não tem, na verdade não tem. No Brasil, Porto Alegre e São Paulo, Cara, na verdade, Rio Grande do Sul e São Paulo são os estados mais avançados. Na Europa não, na Europa isso já... Os juízes lá, eles só decidem, na sua grande maioria, quando tem comportamento humano envolvendo psicologia. Tem sempre que ter um laudo psicológico, tem sempre que ter uma condição psicológica para fazer esse acompanhamento. desse jeito vai ficar difícil ficar em Cajazeiras, né? Tanto espaço assim ainda. Não, mas Cajazeiras é uma cidade, tá? Não estou puxando um saco Fala de Cajazeiras que o povo gosta. Tem que Eu não dizer. estou puxando um saco de Cajazeiras, viu, Josleide? Eu não estou puxando o saco de Cajazeiras, mas Cajazeiras é uma cidade hoje. Do que você colocar para trabalhar, ela te proporciona bons frutos. O que você quiser colocar em Cajazeiras dá certo. É uma cidade que eu diria assim, ela está com motivação de crescer. Ela está com motivação de Você voar observa mais esse alto. crescimento? Observo. Eu cheguei para morar mesmo de 2008 para 2009, eu já observo isso demais. Pouco tempo você está aqui ainda, né? Pouco 5 tempo eu já anos. observo, exato, eu observo de concessionárias, tá certo, de faculdades. Hoje, esse ano meu filho vai estudar em João Pessoa para fazer o ensino médio lá, mas aqui tem escolas Teria boas, suporte, sim. né? Aqui tem, eu acho que ainda não tem odontologia, mas eu já estou sabendo que está vindo Hoje só envia odontologia. para João Pessoa, porque antes era um costume. Era. Quem tinha as condições mandava o filho para cá. Exato. Mas hoje manda se quiser. Exatamente, manda se quiser. Hoje tem curso superior aqui que você quiser. Tem engenharia, tem psicologia, tem medicina, tem direito. Então, psicologia, eu não pretendo sair de Cajazeiras, não pretendo mesmo sair de Cajazeiras. Agora, eu ainda trabalho em João Pessoa, eu quero aumentar isso para João Pessoa com o processo de consultoria e assessoria em psicologia jurídica, mas eu não pretendo deixar Cajazeiras de jeito nenhum, até mesmo porque minha esposa gosta daqui, é professora daqui, gostou daqui, Então, meus você filhos tá gostam amarrado. daqui. Tá amarrado já. Tem um ditado Vai fazer aqui. só a ponte aérea. Se Deus quiser um dia a ponte aérea, João Pessoa, Cajazeiras, Como né? eu torço Que para sonho. isso, eu torço para isso, né? Como é que tem um ditado aqui que tomou da água de Cajazeiras, quer repetir sempre e tudo, né? Pois Tem. eu gosto muito de Cajazeiras. Pois é, estamos conversando com o psicólogo Washington Soares, exerce suas funções em João Pessoa e Cajazeiras. E logo após o intervalo comercial, queremos saber mais. Até já. Na promoção de verão do Armazém Paraíba, tem também celular com preços imperdíveis. Tem o Samsung Galaxy Quad-Core por R$ 12 de R$ 54,90. Já o smartphone LG com design moderno, câmera de 5 megas, sai por R$ 10 de R$ 39,90. O Nokia de 2 chips com 40 jogos é R$ 10 de R$ 16,90. E o LG de 3 chips é apenas R$ 12 de R$ 19,90. Celular é na promoção de verão do Armazém Paraíba. Atenção Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista. No carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você.
No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema, 556. Fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Na promoção de verão do Armazém Paraíba, tem também celular com preços imperdíveis. Tem o Samsung Galaxy Quad-Core por R$ 12 de R$ 54,90. Já o smartphone LG com design moderno, câmera de 5 megas, sai por R$ 10 de R$ 39,90. O Nokia de 2 chips com 40 jogos é R$ 10 de R$ 16,90. E o LG de 3 chips é apenas R$ 12 de R$ 19,90. Celular é na promoção de verão do Armazém Paraíba. Toda sexta-feira, às 4 da tarde, a TV Diário do Sertão apresenta Palavra de Vida, com o pastor Francisco José. Um momento de fé e oração. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Assista a programação da TVDS também em nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, O Diário de Vierópolis, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Agitos Play, Cofemac, Alô Sertão, Vale Informado, Diamante Online, Cajazeiras Boa, PB Atual, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, São Mamed 1, Polêmica Paraíba, Portal do Litoral PB, FFP Notícias, Radar Sertanejo, Paraíba Geral, Diamante Notícias, Radar Buiraunense, Caldeirão Político, TV Santa Luzia, Santo Aleixo Notícias, Rádio Quatiara, São Bento Online, o Agora.net, o blog de Piancó, Luiz Carlos PB, Radar 190, Portal TV Cariri, diamantenews.com, Canal Noite, Folha VIP de Cajazeiras, São Domingos Informado e Imprensa de Plantão, TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Sou TV Diário do Sertão e esse programa de entrevista hoje traz o psicólogo Washington Soares. O nome é estrangeiro, né? Washington, eu queria saber sobre algumas coisas e como você trabalha na parte hospitalar como psicólogo. Eu quero saber sobre a humanização. Eu sei que há importância, não vou perguntar a importância da humanização? Há importância. Para você, qual o tamanho dessa importância? Na verdade, humanização é um termo muito amplo, onde agrega educação e estado emocional.
Você A chega no... humanização é só do profissional de saúde para com o paciente? Ou o paciente e o familiar ele também pode ser humanizado no tratamento com os Com profissionais? certeza, com certeza. Na verdade, por isso que eu estou falando que humanização é um processo muito amplo. Uma criança, ela já deve ser humanizada desde cedo. Com quê? Com respeito ao próximo. Você já deve ter escutado falar sobre o bullying. Termo presente hoje muito... Atual. O termo apesar que sempre existiu. Mas o que é isso? Desrespeito, desumanidade. Não aceitar as diferenças. Não aceitar as diferenças. E humanização hospitalar, humanização na saúde, isso envolve o quê? Profissionais preparados para isso. Vou te dar um exemplo. Médico, ele é preparado para ver a doença, ele não é preparado para ver o ser humano. Todo mundo tem uma história traumática para contar de atendimento médico. Que ele foi chato, que ele foi rápido, que ele foi agressivo, que ele não quis saber, que ele não olhou para você. Tem muita história desse tipo. Por quê? Tem uma base ali. Você pode trabalhar as teorias humanizantes, trabalhar as teorias que agregam esse valor do indivíduo se tornar verdadeiramente ser humano, tá? Mas tem toda uma base de humanização, respeito ao próximo, no meu estado emocional, com a minha autoestima. E isso melhora bastante, consequentemente, o atendimento, não sem é? dúvida, sem Então, dúvida. isso é trabalhado dentro do hospital? Sim, a gente trabalha isso, embora que eu acredito que poderia ser trabalhado muito mais. Mas isso é uma opinião minha, assim. Mudou? Você acha que está muito debatida a questão da humanização? Melhorou de uns tempos para cá, de uns anos para cá? Veja, a humanização de uma forma geral, ela tem sido muito debatida, tem melhorado, mas ainda muito distante do ideal. Ainda está muito longe da gente chegar daquele processo de dizer exatamente, existe humanização na escola, no hospital, porque isso passa muito por educação. E aí a gente sabe que a educação no Brasil, pelo menos na minha opinião, está um pouco falha, né? E essa humanização estaria ligada ao estado em que se encontra o profissional de saúde? Vocês também trabalham com o psicológico do profissional? Sim. Dentro do hospital? Você está falando especificamente do hospital. Sim, a gente trabalha principalmente para aqueles que nos procuram. A gente faz um processo de capacitações, palestras, eventos que agregam. Agora, eu acho a adesão dos profissionais ainda um pouco diminuta em relação ao que deveria ser. Mas o hospital está sempre promovendo esses temas. Embora que eu também acho que deveria promover mais. Washington, vou falar de temas atuais também, que escutamos diariamente sobre estupros em crianças. Aí, de repente, chega nesse ambiente hospitalar, um atendimento vindo do presídio, por exemplo, um atendimento a um estuprador. Porque dentro do próprio presídio eles não se aceitam, eles não aceitam estupradores. Então, como fazer um atendimento humanizado? O profissional também tem que ser humanizado neste atendimento. Eu costumo dizer o seguinte, o meu achar, o que eu acho, o que eu acredito... Hoje você está como pessoa. Isso. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, que o achar em si do profissional, ele primeiro tem que ser profissional, quando ele está lá. Antes de tudo. Antes de tudo, tá? Então, esse cara estuprou, então eu não vou fazer um atendimento psicológico com ele. Pode estar até vontade de não fazer, porque nós somos seres humanos. Mas a gente tem uma profissão, a gente tem um outro lado de quê? De tentar compreender. O ser humano ele é muito complexo. O estupro, principalmente de crianças, é algo terrível. Porque o transtorno de conduta é um transtorno muito delicado. Por quê? Porque ele está consciente do que está fazendo, ele não sente culpa,
ele sente prazer naquilo e a tendência à repetição, para ele vivenciar todo esse prazer danoso, tá certo? E doentio. Então, é muito difícil. Não teria jeito? Tem jeito. Agora, precisa todo um processo em volta. Precisa uma família por trás, precisa um acompanhamento sério, precisa um querer do indivíduo. E a gente sabe que muitas vezes não querem, muitas vezes não tem família por trás, muitas vezes naquele local não tem atendimento psicológico correto. Por falar nisso, nos presídios, não fala o sol daqui, esse atendimento? Era para ter. Inclusive... faz parte da socialização do sujeito, né? Totalmente. Infelizmente, eu acredito que você tenha conhecimento sobre isso, mas o sistema carcerário brasileiro, ele objetiva ressocializar, logicamente, além de punir, para o indivíduo refletir e ele se ressocializar e ter condição de voltar à vivência social. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. Para você ter uma ideia, era para a gente ter nas varas de família, né, de atendimento a crianças e adolescentes, psicólogo e assistente social. E a maioria não tem. Tá? Aquelas crianças em desenvolvimento, aquelas crianças que começam a praticar delitos de uma forma, atos infracionais, crianças e adolescentes já caminhando para uma criminalidade. E teria que ter um trabalho nessa... Seria a fase primordial do indivíduo, essa formação na infância. E temos um atendimento limitado, porque só acha que tem que procurar o CAPS infantil quem já é doente. Então, quantas crianças precisando? E eu costumo sempre colocar o seguinte, que o que está na base de tudo é educação e um processo saudável de educação. Se não tem educação, Josileide, o processo fica muito comprometido. Dificilmente, tá certo, uma criança se sai desse... Por exemplo, estou pegando um adolescente, por exemplo, que comete ato infracional, onde ele não tem um suporte para ele conseguir sozinho sair. Tem casos? Tem, mas se você colocar em porcentagem é pouco. Agora, teria que ter toda uma vertente por trás, e a vertente é educação, vertente é família, vertente é acompanhamento, assessoria, para que o indivíduo se desenvolva da melhor forma possível. Infelizmente. E ainda há um certo preconceito com o profissional psicólogo, porque só se procura, as pessoas ainda têm essa concepção. Se procurar, está com distúrbios mentais severos. Então, desde a criança, você levar uma criança para uma conversa, um atendimento psicológico de orientação, já se não é doente, ou pode ser preventivo, evitar a instalação de uma doença. Eu já tenho 12 anos de formação como licenciado e graduado em psicologia e já tenho 15 anos de atendimento psicológico. Comecei a estagiar muito cedo. Então, o que é que acontece? Já diminuiu muito esse preconceito. Vai o psicólogo é doido. Vai o psicólogo é doido. Esse aí é doidinho, então não sei o quê. Isso prejudica o próprio atendimento da pessoa, porque ela também tem um preconceito. Ela não vai ao psicólogo, não, sou louco. Embora que isso nas capitais e nas grandes cidades isso tenha diminuído. Isso, inclusive, está ficando até elegante. Por exemplo, uma mulher dizer, eu estou indo ao analista. Estou me cuidando. Eu estou me cuidando, eu estou fazendo análise. Isso está ficando até bonito. Se você como a rede pública não oferece, só vai também quem pode, né? Também não é inclusive barato, você não vê é muito acessível ainda não, viu? É não, infelizmente não é. Infelizmente a gente sabe que não é ainda o atendimento. Tem que ser realista, né? Você é o profissional, mas temos que ser realista. É verdade. Então, assim, como você disse assim, como você falou, já está se tornando até bonito, porque realmente só chique. É chique. Verdade. Porque quem se preocupa com saúde mental, eles não tem o que fazer. Eles têm a tendência, tem tanta coisa para se preocupar, e vai se preocupar com sua saúde mental, e ela está responsável por todo um sistema.
Você verdade. pode adoecer É verdade. por questões É psicológicas. verdade. Eu costumo dizer o seguinte, que a mais importante condição de ser humano é a condição emocional. Se você tem o emocional fragilizado, Abre portas. complica para que você tenha sucesso, para que você tenha prosperidade. Por quê? Porque você se torna o seu maior adversário. Você pode ser a minha adversária, mas eu não posso ser o meu adversário. Eu tenho que me ajudar, me promover, que aí eu consigo voar bem alto. E essa evolução só para quem quer mesmo. Se o paciente, não adianta o familiar levar. Se o paciente estiver fechado ao atendimento, você não consegue. Não tem profissional que consiga. É assim, dessa forma? Embora eu costume dizer o seguinte, muitos não querem, acham que aquilo não é importante, aí começam... No decorrer. Aí começa a ver o processo, aí começa a modificar, aí começa a pensar sobre... Porque é difícil você não dar oportunidade para uma coisa sem... Experimente, vá lá, faça umas consultas, entenda como é o processo para que você veja exatamente como é que isso vai desenvolver e interferir no seu crescimento pessoal. Já que estamos falando em saúde pública, estamos falando dessas ofertas, eu gostaria de saber sua opinião sobre esse atendimento em saúde mental na cidade de Cajazeiras especificamente. Na verdade, o atendimento em saúde mental na cidade de Cajazeiras, na verdade, eu não conheço. Eu nunca trabalhei nos CAPs, eu nunca trabalhei para a prefeitura de Cajazeiras. Então, assim, na verdade, eu não conheço. Você até me deu uma informação a respeito da residência terapêutica, eu nem sabia, tá? Agora, assim, eu posso falar de uma Você maneira... não é a favor das clínicas psiquiátricas? Eu sou a favor do acompanhamento do ser humano no seu estado emocional. Como assim? Vamos lá. Se tem condição do indivíduo ser tratado em casa, ótimo. Se ele está precisando naquele momento, ele surta, por exemplo, no caso de um esquizofrênico, ele entra num surto psicótico e tal. Quem vai receber? Pois é, então o que acontece? Tem que ter um local adequado para quê? Para que ele receba a devida orientação e a medicação adequada. Qual seria esse local adequado para esse momento? Teria que ser o CAPS, né? Teria que ser o CAPS 24 horas que não tem. Era fundamental que tivesse, né? Ou até uma equipe referente a isso, para ficar de plantão. Porque o CAPS ele existe em vários níveis, então o daqui ainda não é 24 horas. E aí o regional recebe o surto? Recebe, mas não tem condição de receber. A verdade é essa. O regional ele quer receber a parte clínica do deficiente mental. É o que ele pode fazer, né? A dor que ele está sentindo, alguma coisa como qualquer outro. Ele tem o seu leito específico, ele tem os seus leitos destinados. Tem recebido na em parte surto. clínica. Tem recebido em surto, mas o que é que ele recebe? Ele recebe a parte psicotrópica, ele recebe a parte da medicação, mas o hospital não tem condição de ficar com ele lá. Não tem condição de ficar com ele lá, porque o hospital não é preparado para isso. Para você ter uma ideia, a gente não tem nenhum Não seria o ambiente ideal? Não seria. Nem os profissionais que ali estão são preparados para isso. Então, no surto, ele é medicado em casa e a melhor opção ainda é ficar em casa. Melhor alternativa. E no sem caso, ter alternativa, não é verdade? Exato. Porque o que acontece é, o indivíduo em surto, que é o estágio, digamos assim, mais profundo, vamos chamar de loucura, ele precisa da parte medicamentosa para que ele retorne. Se restabeleça. E se restabeleça. Muitos dos surtos em Cajazeiras estão relacionados ao álcool e drogas. Não necessariamente ao distúrbio mental, portador de deficiência mental. Eles são controlados, eles frequentam o CAPS, eles são medicados, eles têm atividades recreativas. Enfim, tem um atendimento. E os que usam substâncias ilícitas, eles entram frequentemente em surtos? Principalmente uns que têm a predisposição para a doença mental, onde a droga, seja ela lícita ou ilícita, ela o quê? Ela acelera essa predisposição, fazendo que o indivíduo... Por exemplo, a gente tem vários casos de epilepsia alcoólica chegando ao hospital. O indivíduo, por conta do álcool, termina desenvolvendo. Muito alto esse índice. Exatamente. Então, assim, o hospital realmente não tem preparo para
doenças mentais mais fortes, até o uso de drogas. Tá? É arriscado, inclusive para os demais pacientes que lá estão, para os profissionais, porque eles não são preparados para aquele tipo. O ideal é exatamente que tivesse. Muitas vezes até a droga ela não funciona, ela não faz o efeito esperado, por conta que ela tem outra substância brigando dentro daquele organismo. É verdade, verdade. Então fica complicado realmente, sem alternativa, esse tipo de atendimento ainda. É verdade. Concorda? Apesar, como eu estou te falando, eu não conheço a realidade da saúde Ainda mental. pouco tempo em Cajazeiras, 5 anos, aí tem Na verdade, uma caminhada para... Na verdade é porque outros campos me levam que não da saúde mental pública, né? Eu fico muito tempo em consultório, eu fico no hospital, eu fico lecionando, eu vou para João Pessoa. Então, assim, ainda não tive a oportunidade nem de participar de algo do tipo em Cajazeiras. Nem um simpósio, algo do tipo, eu nunca participei em Cajazeiras, né? Ainda não teve esse momento e tudo, mas então por isso eu não me sinto à vontade. Você fez a especialização em saúde da família. Então, assim, porém, se você estivesse atuando nessa área de saúde da família dentro da comunidade PCE, você iria ver essa realidade bem viva. Mas, Washington, eu quero saber também sobre... estávamos falando de estupradores. Aconteceu hoje, criança de 8 anos, então há informações. Veja bem, os direitos humanos estão aí. A gente falou em humanização do atendimento ao estuprador, e os direitos humanos estão aí, e a Indonésia não tem flexibilidade. Me fala, você como estudante, está quase concluindo direito, o que você acha desses direitos humanos? As pessoas, o cidadão comum, ele não aceita esse tipo de tratamento e de direito a quem fugiu das regras, fugiu da lei. Como você vê, como está escrito, que você fala de acordo com o que é ciência? Na verdade, é um tema complexo, muito complexo, na teoria e na prática. Te diria que a teoria dos direitos humanos é uma teoria maravilhosa. É uma teoria que veio para o ser humano, para mim, para você, para um criminoso, para qualquer pessoa que possa vir a praticar um crime, tá? E a gente tem que ver também como isso se efetiva na prática. A teoria e a prática. Então a gente tem que saber, digamos assim, agregar esses dois valores para que a gente não cometa injustiça com a teoria dos direitos humanos, ou que a gente não seja, digamos assim, a prática como isso se dá, né? Então, quando se fala hoje no Brasil, está comum em se falar em direitos humanos se associar o quê? A bandido. Direito de bandido, direito de bandido. Acho que só quem tem direito são eles. É bandido e tal. Talvez porque na prática, talvez isso esteja... Eles precisem mais, não? Ou isso esteja realmente acontecendo. Tá? Isso precisa um amplo espaço de debate, isso se precisa se efetivar numa prática de pessoas. Não é que eles precisem nem mais que um cidadão comum, mas porque ele está numa situação que os direitos humanos veem ele como uma pessoa até fragilizada. Ele vai ser apartado da sociedade, ele vai ser julgado. Então, há uma cobertura de certa forma. É isso que eu estou falando, assim, que a teoria... Mas como é que se dá essa teoria? Será se direitos humanos é só para bandido mesmo? Tá? A teoria não mostra isso. Como eu já disse, a teoria de direitos humanos ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela quer defender o ser humano. O ser humano, independente dele ser criminoso ou não, mas nos seus direitos, nas suas garantias. Se eu tenho o direito, por exemplo, de passar, porque a lei diz que eu tenho que passar 20 anos preso, eu vou passar 20 anos, porque foi assim que a lei disse. Se eu passar 22, não está sendo justo, porque não foi isso que a sociedade disse da qual eu teria que cumprir, tá? Então, como é essa teoria e como é que se efetiva essa prática no Brasil? Porque já está comum aqui no Brasil, já está divulgado, já é um estereótipo aqui no Brasil, se falar de quê? De direitos humanos é só para
bandido. E aí precisa-se E trabalho uns dias pra cá- e verificar se realmente isso está acontecendo Isso e se vem tiver... sendo muito debatido. Exato. As pessoas estão ficando meio já que revoltadas por saber que outros países não têm essa tolerância toda, essa defesa toda. Então, enfim, a pergunta que não quer calar, que todo mundo... Os debates que estão acontecendo é, você, como pessoa, estaria aberto a essa punição de chegar a uma pena de morte, você saber que vai chegar a essa consequência, evitaria menos crimes? Precisa se debater isso. Psicologicamente, o ser humano iria pensar melhor antes de agir? Como eu sempre digo para você o seguinte, o maior mal de uma sociedade é o sentimento de injustiça e de impunidade. Se a sociedade ficar com o pensamento que a pena de morte só mata pessoa no Brasil que não tem dinheiro, que é pobre, que é negro, que não tem oportunidade, ou que tenha impunidade diante daqueles que têm como sair, Não vai dar em nada. tá? Então, eu volto a dizer, volto a falar a questão da educação. Então, um grande mal do Brasil, o Brasil tem muita lei, que se cria lei para tudo, mas o Brasil é assim, se cria lei para combater algo, mas não se cria mecanismos para acabar com as causas daquilo. A gente só quer remediar, a gente não quer prevenir. Tá certo? Como, por exemplo, o que ocorre com a redução da idade penal, tá? Você, Washington, é a favor ou contra? Logo, o Washington, como profissional de psicologia, é a favor ou contra? Primeiro, da pena de morte e segundo, da redução da maioridade penal. Nem sou a favor, nem sou contra. De nenhuma das duas. Nem nenhuma das duas. Está no meio termo das duas. Sim, por quê? Porque é necessário se debater mais isso. Veja só, se não modificar o processo educacional do adolescente, pode diminuir para 10 anos, vai continuar do mesmo jeito. Só que a gente vai pagar mais imposto para ficar mais gente lá, para o sistema carcerário ter mais dinheiro, então, tá compreendendo? Mantê-lo lá. Tem que modificar a causa disso. Investimentos, resumindo, na educação. Do mesmo jeito a pena de morte. Se a pena de morte for simplesmente não vai se precisar chegar a este cúmulo, essa consequência. Exatamente. Então, assim, os estudos, os dados mostram quem realmente cumpre as penas no Brasil e que não utilizam dos mecanismos de abrandamento da justiça, da lei penal brasileira, tá certo? São aqueles, agora nesse exato momento, tem milhares de presos passando do tempo de prisão. Por quê? Porque eles não têm advogado. Tá entendendo? Então, assim, é isso que eu digo. Se você botar uma base boa, aí sim você pode cobrar mais na frente. Porque senão vai ficando uma bola de neve. É isso que se vê. É verdade. O Brasil parece que é uma ladeira e a bola de neve vai descendo. Muito complicado. Conversamos hoje com o psicólogo e também já quase um advogado, né? Tá já eu diria o seguinte, eu quero ser chamado eternamente de psicólogo, isso me dá um prazer enorme quando me chamam, ei psicólogo, ô psicólogo, isso me dá uma honra muito grande. Então assim, eu prefiro sempre, eu acho que eu vou, sabe, lá morrer querendo ser chamado de psicólogo. Se o psicólogo ainda não leva o nome de doutor, quando se formar agora você vai, né? Porque quando é advogado, a primeira coisa que leva, então, doutor Washington Soares. Apesar que doutor é quem faz doutorado. Né? Verdade. Mas você sabe, a cultura ainda é forte. A cultura é né? verdade, é verdade. Então conversamos hoje com o psicólogo Washington Soares. Quero agradecer, foi bastante proveitoso. E também você pode conversar com os nossos internautas. Ok. Eu quero agradecer novamente a honra de estar aqui. Muito obrigado por eu poder me mostrar na cidade de Cajazeiras e região. Muitas pessoas ainda não conhecem o meu trabalho,
tá certo? Então, esse é um espaço que eu posso divulgar meu Sua trabalho. clínica fica... Fica ali no primeiro andar da farmácia Bela Manipulados, Bela Manipulados, Perfecta. exato, pelo Zero e tal. Lá tem umas salas para atendimento clínico e uma delas é a sala da qual eu atendo. Então, assim, eu só tenho a agradecer, muito obrigado e estou à disposição para os novos convites e para participar sempre que for possível. Queremos também. TV Diário do Sertão agradece a presença do psicólogo Washington Soares no dia de hoje e já convidando para o próximo interview de férias. Um beijo a todos e até lá.